Tudo começou com um silêncio. Uma porta ligeiramente entreaberta quando deveria estar trancada. O som distante de água corrente ecoando por um corredor silencioso e um ente querido chamando um nome que nunca mais seria ouvido. Os investigadores se moviam com precisão calculada, seus olhos examinando cada centímetro do espaço, tentando compreender o inimaginável. Um peso denso pairava sobre o cômodo, uma sensação de que algo maior do que a própria vida havia sido perdido ali. Um corpo sem vida foi encontrado no chão de sua própria casa. Uma cena tão horrível que só poderia ser descrita como fruto de uma crueldade deliberada. Uma visão chocante que falava de uma luta desesperada. O cordão estava firmemente enrolado em seu pescoço, suas marcas sendo uma assinatura brutal da violência que ela havia sofrido. O corpo dizia muito sobre o que tinha acontecido, embora não o suficiente para revelar a identidade do monstro responsável. O quarto estava em caos. Uma mesa caída, pertences espalhados, pintando um retrato sombrio de seus terríveis momentos finais. A vítima estava lutando por mais do que apenas a própria vida. A autópsia revelou que a vítima não estava lutando apenas por uma vida, mas por duas. Num instante, ambas as vidas foram extintas, deixando para trás um silêncio arrepiante que gritava traição e perda inimaginável. E nesse silêncio, uma pergunta não dita pairava no ar como fumaça. Que tipo de monstro poderia ter feito isso? A resposta, quando vier, gelará todos até os ossos. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Saga Forsgren era uma jovem de Örebro, Suécia. Nascida no início dos anos 2000, Saga cresceu em uma cidade sueca pequena, mas vibrante. Desde cedo, era conhecida por sua natureza gentil e atenciosa, assim como por seu espírito artístico e criativo. Aos 5 anos, Saga começou a desenhar animais e paisagens, impressionando sua família com seu talento natural. Apesar de ter crescido em um ambiente artístico, ela também tinha grande interesse pela ciência. Passava horas coletando insetos e estudando plantas no jardim de sua avó. Essa mistura de arte e ciência tornou-se uma característica marcante de sua personalidade. A escola da aldeia onde estudava oferecia um ambiente acolhedor, e seus professores perceberam seu potencial desde cedo. Ela se destacava, principalmente em disciplinas relacionadas à literatura e às artes, e sonhava em construir um futuro cheio de possibilidades. Aos 8 anos, Saga venceu um concurso local de arte, o que aumentou sua confiança e alimentou ainda mais sua paixão. Tornou-se conhecida em sua comunidade por seus desenhos e histórias imaginativas. Seus pais cuidavam para equilibrar suas atividades artísticas com os estudos, enfatizando a importância da educação. Saga vinha de uma família amorosa e mantinha uma relação próxima com seus pais e irmãos. Seus amigos frequentemente a descreviam como uma pessoa alegre e brilhante, que iluminava qualquer ambiente em que entrava. Gostava de passar tempo ao ar livre, explorando as paisagens pitorescas da Suécia e expressando seu amor pela natureza através de sua arte e poesia. Ao chegar à vida adulta, Saga começou a seguir uma carreira que unia sua criatividade e o desejo de ajudar os outros. Ela também sonhava em formar uma família. E esse sonho rapidamente começou a se tornar realidade. Conheceu o homem que se tornaria seu grande amor, e o romance entre eles se desenvolveu rapidamente. Saga, vibrante e ambiciosa aos 20 anos, estava grávida de 7 meses e aguardava com grande expectativa a chegada do seu primeiro filho. Nesse período, ela mantinha um relacionamento com Magan Maden Ibrahim, a quem chamava carinhosamente de Amin. O relacionamento, que já durava 2 anos, tinha passado por altos e baixos, mas Saga estava profundamente apaixonada por ele. O casal se preparava para o nascimento do filho com grande entusiasmo. De acordo com todos os exames médicos, o bebê estava perfeitamente saudável, e Saga contava os dias para tê-lo nos braços. A jovem futura mãe se dedicou completamente aos preparativos dessa nova fase,
com um entusiasmo incomparável. Saga passava os dias arrumando o quarto do bebê, escolhendo cuidadosamente os móveis e comprando todos os itens essenciais. Das roupinhas minúsculas aos acessórios, cada compra lhe trazia enorme alegria. Ela compartilhava essa felicidade com seus seguidores nas redes sociais, postando fotos de sua barriga crescente e dos adoráveis itens que havia comprado para o bebê. Suas publicações transbordavam positividade, refletindo a felicidade que sentia por se tornar mãe. Ela registrava cada passo dessa jornada transformadora, criando um diário digital repleto de esperança e amor. Melissa, mãe dedicada de Saga, desempenhava um papel importante nesse período. Visitava a filha com frequência para oferecer apoio e orientação. Saga valorizava essas visitas, mas também gostava de manter certa privacidade, especialmente em relação ao seu relacionamento com Amin. No dia 28 de dezembro, Saga contou à mãe que Amin iria visitá-la. Queria ter um tempo a sós com ele, na esperança de que pudessem resolver as tensões crescentes entre eles. Melissa respeitou o desejo da filha e decidiu não interferir, deixando-a lidar com sua vida pessoal. Saga sempre atraiu as pessoas com seu brilho e carisma. Era gentil, bem-educada e extremamente otimista. Seu círculo de amigos admirava sua calorosa personalidade e sua facilidade em criar conexões. Apesar dessa autoconfiança aparente, o relacionamento com Amin era motivo de preocupação crescente. Amin, um refugiado somali, vinha de um contexto cultural muito diferente, e sua família possuía valores tradicionais que contrastavam com a criação europeia e moderna de Saga. Os parentes de Saga desconfiavam dessas diferenças culturais, mas ela permanecia determinada a fazer o relacionamento dar certo. Seu amor por Amin era inabalável, mesmo que o fato de ele se recusar a apresentá-la à família a entristecesse profundamente. Essa falta de transparência frequentemente gerava conflitos entre eles, mas Saga mantinha a esperança de que superariam esses obstáculos. No dia 29 de abril de 2023, Melissa saiu para visitar Saga em seu apartamento, localizado a 100 quilômetros de Estocolmo. Seu objetivo era ajudar a filha com os preparativos para a chegada do bebê e levar alguns itens que havia prometido. Ao se aproximar do apartamento, Melissa ligou para a outra filha, conversando casualmente enquanto caminhava até a porta. No entanto, ao tocar a campainha, não obteve resposta. Tentou várias vezes, bateu e até usou o interfone, mas o silêncio era perturbador. Preocupada, Melissa ligou para o celular de Saga e enviou várias mensagens, mas também não obteve retorno. Ao tocar na maçaneta, ficou surpresa ao perceber que a porta estava destrancada. A princípio, pensou que Saga tivesse saído e se esquecido do encontro, mas algo parecia errado. Saga era extremamente cuidadosa e nunca deixava a porta aberta, nem para pequenas saídas. Ao entrar, o desconforto aumentou. O som de água corrente a levou até a cozinha, onde, instintivamente, fechou a torneira com um movimento rápido. Uma onda de apreensão tomou conta dela enquanto chamava pela filha, sua voz ecoando pelo apartamento silencioso. A única resposta foi um silêncio opressor. Melissa entrou no corredor, o coração acelerando a cada passo em direção à sala de estar. O espaço estava mergulhado na escuridão, com a luz inexplicavelmente apagada. Sua mão tremia levemente ao acionar o interruptor. A luz forte revelou uma cena que ficaria para sempre gravada em sua memória. Saga estava caída no chão, o corpo contorcido de forma antinatural, como se a vida tivesse sido arrancada dela. Seus longos cabelos cobriam o rosto, escondendo seus delicados traços. A dura realidade era insuportável. O fio de um abajur estava firmemente enrolado em seu pescoço, deixando marcas profundas na pele. Um pesado tampo de mesa havia tombado sobre ela, prendendo seu corpo esguio ao chão, esmagando-o cruelmente. As pernas de Melissa quase cederam quando ela correu até a filha, movida pelo instinto materno e ignorando a maré de pavor que crescia dentro dela. Saga! A voz de Melissa falhou enquanto ela se ajoelhava ao lado da filha, as mãos tremendo sem controle.
Gritou seu nome, implorando por uma resposta. Seus dedos trêmulos lutavam para soltar o fio, tentando desesperadamente libertar Saga daquele aperto mortal. Usou todas as forças para empurrar o tampo da mesa, mas a imobilidade antinatural do corpo de Saga revelou a verdade que ela não queria aceitar. A pele estava fria, os lábios pálidos. Melissa sabia no fundo da alma que sua amada filha e o neto que esperava haviam partido. O pânico a dominou enquanto pegava o telefone, discando freneticamente para os serviços de emergência. A voz calma da operadora parecia distante enquanto Melissa descrevia a cena horrível, entre soluços sufocados. Ela começou a fazer massagem cardíaca, com lágrimas caindo sobre o rosto sem vida de Saga. Cada compressão era um apelo, cada respiração uma esperança desesperada de reverter o pesadelo. Quando os paramédicos chegaram, confirmaram o que Melissa já sabia. Declararam a morte de Saga, suas vozes clínicas e impessoais, como se tentassem se proteger do peso emocional da cena. O ar no apartamento parecia sufocante, pesado de luto e de perguntas sem resposta. Melissa permaneceu imóvel, com a mente revivendo incessantemente a visão assombrosa do corpo da filha. Quem poderia ter feito isso? Sussurrou para ninguém em particular, a voz dilacerada pela dor. Saga sempre fora cheia de vida, repleta de sonhos e expectativas para o futuro. A cruel e definitiva realidade de sua morte parecia impossível de compreender. Logo depois, a polícia chegou, preenchendo o ambiente com uma mistura estranha de autoridade e tensão. Eles examinaram meticulosamente cada centímetro da cena, movendo-se com precisão e cautela. Os ferimentos de Saga revelavam um quadro sombrio. Hematomas no pescoço causados pelo fio, sangue preso nos cabelos e escoriações nos braços, sinais de uma luta desesperada. A mobília revirada e as caixas de joias espalhadas indicavam um possível assalto forjado, mas a ausência de sinais de arrombamento tornava o mistério ainda maior. À primeira vista, a cena sugeria uma luta, mas levantava dúvidas sobre a possibilidade de um assalto forjado ou até mesmo suicídio. No entanto, Melissa rejeitou veementemente esta última hipótese. Ela conhecia a filha, a alegria pela maternidade que se aproximava e seus preparativos meticulosos para o bebê. Saga nunca teria feito mal a si mesma, muito menos a criança que estava tão ansiosa para receber. Os investigadores aprofundaram-se, utilizando provas forenses para traçar um quadro mais claro. Impressões digitais recolhidas de várias superfícies do apartamento, amostras de DNA debaixo das unhas de Saga e análises detalhadas das suas lesões revelaram uma conclusão inegável. Tratava-se de um homicídio. O perito forense determinou que Saga tinha morrido por estrangulamento, com a hora da morte estimada entre 1h e 3h da manhã. A autópsia do seu filho ainda não nascido, um menino com 1,7 quilos, só aumentou a dor. A dor de Melissa transformou-se em fúria enquanto exigia justiça, prometendo não descansar até que o culpado fosse responsabilizado. A investigação chocou todos que conheciam Saga. Ela não tinha inimigos, nem ligações com o mundo do crime, nem motivo para ser vítima de um ato tão brutal. À medida que os detetives reconstruíam os acontecimentos que antecederam a sua morte, começaram pelos seus relacionamentos mais próximos. Melissa recordou a noite de 28 de abril, quando ela e Saga jantaram com amigos. Ao longo da noite, Melissa notou o comportamento distraído da filha. Saga verificava o telefone com frequência, e seu comportamento ansioso denunciava seus pensamentos. Ela confidenciou a Melissa que Amin havia prometido falar com a família sobre o relacionamento e a gravidez. Este era um assunto delicado que criava uma tensão crescente entre eles. Amin, um muçulmano somali criado na Europa, temia a reação da sua família conservadora ao relacionamento com Saga, uma cristã meio tailandesa, meio europeia. Saga sempre encarou as diferenças culturais com otimismo. Ela amava Amin e acreditava que poderiam construir uma vida juntos, apesar dos desafios. Mas Melissa tinha suas dúvidas.
O segredo em torno do relacionamento e a relutância de Amin em apresentar Saga à família indicavam problemas mais profundos. Embora Amin tivesse crescido na Europa e adotado alguns valores modernos, ele permanecia preso às visões tradicionais da família. Essas diferenças frequentemente levavam a discussões acaloradas, agravadas pela pressão da gravidez de Saga. Os detetives, considerando todos os ângulos, começaram a focar em Amin. Eles levantaram a hipótese de que ele poderia ter revelado o relacionamento à família, desencadeando uma reação agressiva que resultou em tragédia. Melissa corroborou essa teoria com detalhes sobre a crescente frustração de Saga. Ela havia dado a Amin um ultimato para contar a verdade à família ou encerrar o relacionamento. Esse ultimato, combinado com o medo de rejeição familiar, criou uma situação volátil. Mais investigações revelaram provas preocupantes. A análise forense encontrou o DNA de Amin debaixo das unhas de Saga, compatível com uma luta. Seu histórico de buscas levantou ainda mais suspeitas, com pesquisas sobre danos a mulheres grávidas, apontando para premeditação. Além disso, apesar de suas declarações iniciais de que estava em outro lugar, dados de geolocalização colocaram Amin perto do apartamento de Saga no momento de sua morte. Essas descobertas colocaram Amin como principal suspeito, desmontando sua narrativa e pintando um retrato arrepiante de traição e violência. À medida que os detetives aprofundavam as investigações, surgiu um padrão de manipulação e engano. Relatos indicaram que Amin tentava manter controle sobre Saga, prometendo mudanças enquanto evitava responsabilidades. Uma testemunha, uma mulher chamada Diana, alegou que Amin certa vez tentou coagi-la a prejudicar Saga para provocar um aborto. Essa revelação perturbadora, combinada com o comportamento evasivo de Amin e provas de infidelidade, destruiu qualquer ilusão de inocência. Este caso destaca a necessidade urgente de diálogo e educação sobre relacionamentos interculturais. Para Saga, o amor era uma ponte sobre suas diferenças, mas para Amin tornou-se um campo de batalha. Tragédias assim evidenciam a importância de criar ambientes onde a compreensão cultural e o respeito mútuo sejam prioridades, impedindo que o medo e o preconceito ditem vidas. No pós-tragédia, a sociedade sueca enfrentou questões de integração, adaptação cultural e as pressões sobre indivíduos presos entre mundos conflitantes. Para muitos, a história de Saga tornou-se um grito de mudança, um testemunho da necessidade de empatia e compreensão num mundo muitas vezes dividido por diferenças. Com o avanço da investigação, os detetives voltaram a atenção para a família de Amin, investigando qualquer possível envolvimento no crime. A suspeita recaiu brevemente sobre a mãe de Amin, cujos movimentos na noite da morte de Saga chamaram a atenção. Imagens de vigilância mostraram que ela saiu de casa tarde da noite, levando os investigadores a examinar sua possível participação no assassinato. No entanto, uma análise detalhada do seu trajeto confirmou que ela apenas foi a uma loja próxima, regressando em 15 minutos. Não havia provas ligando diretamente ela ou qualquer outro membro da família ao crime. Apesar disso, a dinâmica tensa da família adicionava camadas de complexidade ao caso. A mãe de Amin, conhecida por sua rigorosa adesão aos valores tradicionais, não escondia a desaprovação do relacionamento com Saga. Mensagens de texto descobertas durante a investigação revelaram a profundidade do seu desprezo. Em uma troca acalorada, ela confrontou furiosamente Amin ao descobrir seu carro estacionado perto da casa de Saga. Sua mensagem foi inequívoca. Ele não era mais bem-vindo em casa. Para ela, o envolvimento de Amin com uma mulher cristã era uma traição imperdoável às tradições familiares. Amin, desesperado para manter a paz, mentiu para a mãe, dizendo que não havia visitado Saga. Sua mentira acalmou momentaneamente a situação, mas o deixou cada vez mais isolado e em conflito. Melissa, mãe de Saga, forneceu informações cruciais sobre os desafios que a filha enfrentava. Segundo Melissa, o relacionamento entre Saga e Amin começou a se deteriorar no momento em que ela ficou grávida. A reação inicial de Amin à gravidez foi de pânico e rejeição.
Ele teria pressionado Saga a interromper a gestação, citando a provável reação negativa da família. No entanto, Saga manteve-se firme, decidida a ter o bebê. Ela tranquilizava a si mesma e aos outros, dizendo que poderia criar a criança sozinha se necessário, contando com o apoio inabalável de sua própria família. Em outubro, Saga compartilhou a notícia da gravidez com sua família, que respondeu com enorme amor e incentivo. Todos se uniram para oferecer apoio emocional e prático, enquanto ela se preparava para a maternidade. Saga parecia esperançosa nessa época, sua alegria ofuscada apenas pelas crescentes tensões com Amin. Com o passar dos meses, porém, a distância cultural e ideológica entre eles tornou-se cada vez mais evidente. Saga confidenciava da Melissa sobre a dificuldade de conciliar seus diferentes pontos de vista. Ela frequentemente expressava frustração, lamentando que, a menos que Amin adotasse uma mentalidade mais progressista, o relacionamento continuaria cheio de conflitos. No final do inverno, uma frágil sensação de estabilidade parecia surgir. Amin parecia ter aceitado a gravidez de Saga e até começou a participar dos preparativos para a chegada do bebê. Ele a acompanhou a algumas consultas médicas e ajudou a montar o quarto do bebê no novo apartamento de Saga. Este espaço maior e mais iluminado simbolizava seu otimismo, um lugar onde ela podia imaginar um futuro feliz com seu filho. Saga dedicou-se a decorar o quarto, escolhendo cuidadosamente cada detalhe, desde o papel de parede em tons pastéis até os bichinhos de pelúcia que enfeitavam as prateleiras. Apesar desses sinais externos de harmonia, persistiam correntes sombrias. Em alguns dias, ele parecia realmente comprometido com o futuro da família, enquanto em outros se afastava completamente, alegando a pressão das expectativas familiares. Saga percebia que seus medos estavam longe de desaparecer, mas optava por focar nos aspectos positivos, agarrando-se à esperança de que ele acabasse por abraçar a nova vida juntos. Amigos lembram de momentos em que Saga parecia incomumente quieta ou distraída, seu sorriso radiante apagado pela preocupação. Melissa recordava as formas sutis como a filha tentava disfarçar suas preocupações, muitas vezes desviando perguntas sobre Amin com respostas vagas. Em março de 2023, as fissuras no relacionamento voltaram a se tornar visíveis. Um incidente envolvendo uma mulher chamada Diana lançou uma sombra sobre o caráter de Amin. Diana confidenciou a Saga que Amin havia tentado coagi-la a machucar Saga para provocar um aborto. Ele teria sugerido que Diana a chutasse no estômago para interromper a gravidez. Chocada e furiosa, Saga confrontou Amin, que negou a acusação, descartando-a como uma invenção maliciosa. Embora tenha conseguido acalmar Saga temporariamente, o incidente deixou uma marca duradoura nela e em sua família. Melissa ficou particularmente perturbada com essa revelação, pois isso aumentou sua crescente desconfiança em relação a Amin. Ela acreditava que, embora Saga fosse extremamente independente e capaz de se defender, seu otimismo inabalável a cegava para as tendências manipuladoras de Amin. As preocupações da família, no entanto, pouco fizeram para dissuadir Saga de acreditar em um futuro ao lado dele. À medida que os detetives reuniam os eventos que antecederam a morte de Saga, um quadro mais claro começou a surgir. Em 27 de abril, Saga e Amin haviam planejado passar a noite juntos. No entanto, Amin a evitou, alegando compromissos de trabalho como desculpa. Naquela noite, cada vez mais frustrada, Saga deu-lhe um ultimato. Ele deveria contar à família sobre o relacionamento e o filho que estavam esperando, ou corria o risco de perdê-la para sempre. Essa conversa marcou um ponto crítico, com ambos lidando com o peso de suas decisões. Em 28 de abril, a troca de mensagens continuou ao longo do dia. Saga estava inquieta, seus nervos abalados pela espera da resposta de Amin. Melissa notou o estado distraído da filha e atribuiu isso às tensões em andamento. De acordo com as mensagens recuperadas do celular de Saga, o casal trocou textos até tarde da noite. Às 23 horas, Amin enviou uma mensagem dizendo que não conseguia contar à família sobre Saga ou o bebê que esperavam. Ele argumentou que a aprovação da família era mais importante do que um relacionamento extraconjugal,
mesmo que envolvesse seu próprio filho. A decepção de Saga era evidente. Ela continuou pressionando-o, insistindo que a verdade acabaria vindo à tona. Suas mensagens refletiam a determinação de buscar apoio financeiro para sua criança caso se separassem, uma postura que provavelmente intensificou os medos de Amin. Às 23h15, Amin enviou sua última mensagem para Saga, admitindo que a situação estava o sobrecarregando e que sentia como se seu coração fosse explodir de estresse. Essa foi a última comunicação que Saga recebeu dele antes de sua morte. Os investigadores descobriram provas sugerindo que Amin esteve perto do apartamento de Saga naquela noite, contradizendo seu álibi de que estava em casa. Essa revelação, combinada com as evidências de DNA e seu histórico de buscas, que incluía pesquisas sobre danos a mulheres grávidas, pintou um retrato perturbador de premeditação. As últimas horas de Saga foram, sem dúvida, cheias de ansiedade e sofrimento. A jovem prestes a se tornar mãe, cuja vida estava repleta de esperança e promessas, provavelmente nunca antecipou o fim violento que a aguardava. O conflito interno de Amin, seu medo da rejeição familiar, a vergonha cultural e as responsabilidades da paternidade, parece ter culminado em uma decisão catastrófica. Depois de reunir muitas provas, Amin foi detido para que não pudesse deixar o país. A acusação argumentou que as ações de Amin após a morte de Saga, incluindo o assalto forjado, só aumentaram sua culpa. O caso foi reforçado pela descoberta de vários itens relatados como desaparecidos do apartamento de Saga, que mais tarde foram encontrados na posse de Amin durante buscas realizadas pela polícia. Quando questionado, Amin afirmou que esses itens eram seus pertences pessoais ou presentes de um amigo, mas os investigadores não encontraram nenhuma prova credível para sustentar suas afirmações. Uma das provas mais convincentes da acusação foi a presença de vestígios de DNA debaixo das unhas de Saga, sugerindo uma luta violenta antes de sua morte. Isso foi corroborado por uma análise forense que revelou que Saga teve relações sexuais com um parceiro pouco antes de falecer. Amin admitiu ser esse parceiro, alegando que o encontro foi consensual e ocorreu dias antes. No entanto, a acusação questionou seriamente sua versão, destacando inconsistências na sua linha do tempo e apontando para a presença de seu DNA em todo o local do crime, apesar de ele ter negado inicialmente ter visitado o apartamento de Saga. A credibilidade de Amin continuou a cair à medida que o julgamento avançava. Ele inicialmente disse aos investigadores que não sabia o endereço de Saga, mas as provas sugeriam o contrário. Peritos forenses encontraram vestígios significativos de seu DNA no apartamento, contradizendo suas alegações. Além disso, uma testemunha chamada Diana já havia relatado o comportamento preocupante de Amin, alegando que ele tentou coagi-la a prejudicar Saga para interromper a gravidez. Esse testemunho, combinado com a narrativa cada vez mais questionável de Amin, reforçava o quadro de intenção premeditada e não de um crime passional. O histórico de buscas de Amin também incluía questões sobre se um trauma físico, como um chute no estômago, poderia ferir ou matar um bebê ainda no útero. Essa descoberta reforçou a teoria da acusação sobre a premeditação. Além disso, inúmeras mensagens de texto entre Amin e Saga, trocadas ao longo de vários meses, foram apresentadas em tribunal. Essas mensagens, datadas desde novembro de 2022, revelavam tensões crescentes entre o casal, centradas principalmente na gravidez de Saga. A acusação destacou as mensagens trocadas em 28 de abril, na noite anterior à morte de Saga, como particularmente significativas. Nessas mensagens, Saga parecia estar incentivando Amin a contar à família sobre o relacionamento e o nascimento iminente do filho. Ela o pressionava repetidamente a enfrentar seus medos, classificando seu silêncio como inaceitável. A defesa tentou argumentar que a persistência de Saga havia colocado pressão emocional indevida sobre Amin, mas a acusação rejeitou isso como uma justificativa irrelevante para assassinato. De acordo com a linha do tempo apresentada pela acusação, Amin nunca teve a intenção de revelar seu relacionamento com Saga à família. Em vez disso,
ele foi ao apartamento dela com um motivo oculto. A teoria era de que a insistência de Saga na transparência e no apoio financeiro havia encurralado Amin, levando-o a agir por medo e desespero. Nas palavras da acusação, sua resposta foi fria e calculada, motivada por um medo banal de rejeição familiar e não por remorso genuíno ou preocupação. A defesa alegou que as evidências de DNA encontradas no corpo de Saga, especialmente debaixo das unhas, poderiam ter sido deixadas durante encontros anteriores, considerando o relacionamento íntimo que tinham. No entanto, Melissa, mãe de Saga, refutou fortemente essa ideia. Melissa descreveu a filha como extremamente limpa, especialmente durante a gravidez. Saga sempre foi cuidadosa com a higiene, e Melissa tinha certeza de que ela teria tomado banho e trocado de roupa antes de se encontrar com Amin naquela noite. Esse argumento sugeria que as evidências de DNA eram recentes, provavelmente deixadas durante a luta fatal. Esse ponto crucial enfraqueceu significativamente a alegação da defesa de que o DNA poderia ser residual de interações anteriores. Ficou claro que as provas físicas alinhavam-se com a narrativa da acusação sobre um confronto violento. O comportamento de Amin após a morte de Saga também o implicava. Nas horas seguintes ao assassinato, Amin excluiu Saga do Snapchat e de outras redes sociais. Ele também apagou as conversas digitais com ela dos dias que antecederam sua morte. Essas ações, embora não fossem provas diretas de culpa, sugeriam fortemente uma tentativa de ocultar sua ligação com o crime. Os investigadores, no entanto, conseguiram recuperar os dados apagados, que forneceram mais informações sobre a dinâmica do relacionamento e o estado mental de Amin antes do assassinato. Os dados restaurados incluíam conversas que revelavam a crescente frustração de Amin com as exigências de Saga e sua relutância em enfrentar a família sobre o relacionamento. Sua última mensagem para Saga expressava sua ansiedade crescente, dizendo que a situação estava o sobrecarregando. Uma das provas mais críticas foi o dado de geolocalização de Amin. Os registros mostraram que por volta das 20 horas do dia 28 de abril, Amin estava próximo ao prédio de apartamentos de Saga. Testemunhas também relataram ter visto um homem com a descrição dele rondando a área, embora ele não tenha se aproximado do prédio naquele momento. Os investigadores teorizaram que Amin estava esperando, seja reunindo coragem ou certificando-se de que Saga estivesse sozinha. A situação tomou um rumo mais sinistro quando os investigadores descobriram provas cruciais sobre as atividades de Amin durante a noite do assassinato de Saga. Registros telefônicos revelaram que o telefone de Amin foi deliberadamente colocado no modo avião entre meia-noite e 2 horas. Um intervalo de 2 horas que coincide com o horário estimado da morte de Saga. Durante esse período, o amigo próximo de Amin, Samir, fez várias tentativas de contato, todas sem resposta. Precisamente às 2h16, o telefone de Amin foi reativado e os dados de localização o colocaram longe do apartamento de Saga. Essa linha do tempo encaixou-se perfeitamente nas conclusões dos peritos forenses, desmontando efetivamente o álibi de Amin e implicando-o diretamente no crime. As provas crescentes pintavam um quadro aterrador. Especialistas forenses confirmaram que o DNA de Amin estava presente no cordão usado para estrangular Saga, assim como nos móveis revirados próximos ao corpo dela. Arranhões nos braços de Amin, consistentes com ferimentos defensivos, correspondiam ao padrão de lesões nas unhas de Saga, que continham vestígios de pele dele. Isso corroborou a teoria de uma luta, sugerindo que Saga lutou bravamente por sua vida e pela de seu filho não nascido. Essas descobertas tornaram as alegações de inocência de Amin cada vez mais implausíveis, deslocando o foco para seus motivos. As ações de Amin, embora profundamente pessoais, também foram moldadas pelo peso de sua criação cultural. Como muçulmano somali criado na Europa, Amin vivia em 2 mundos, cada um exigindo lealdades diferentes. Por um lado, ele realmente se importava com Saga, mas por outro, estava preso às rígidas expectativas de sua família, que via o relacionamento como uma desonra. Essas pressões, embora não justifiquem suas ações, desempenharam um papel fundamental na trajetória trágica dos acontecimentos.
À medida que o julgamento avançava, as histórias de Amin mudaram várias vezes, sugerindo ainda mais sua culpa. Uma de suas histórias estranhas envolvia uma gangue de ladrões. Segundo essa versão, Amin havia escondido uma grande quantia de dinheiro no apartamento de Saga. Dinheiro que ele alegava ser alvo de criminosos. Ele afirmou que esses ladrões invadiram para recuperar o dinheiro e mataram Saga quando ela tentou intervir. No entanto, esse relato rapidamente desmoronou sob escrutínio. Os investigadores não encontraram evidências de arrombamento, fato que sugeria fortemente que Saga havia deixado o agressor entrar voluntariamente ou que a pessoa tinha acesso à sua casa. A posse de Amin de uma chave reserva alinhava-se muito mais com as evidências. Apesar de estar preso por 9 meses durante a investigação, Amin nunca confessou o crime. Ele continuou negando seu envolvimento, mas admitiu certas verdades que revelaram a complexidade de seus motivos. Confessou seu medo de contar à família sobre Saga, a gravidez e o relacionamento. Segundo ele, amava genuinamente Saga e o filho que esperavam, mas acreditava que sua família o deserdaria pela desonra de se envolver com uma mulher europeia cristã. Amin admitiu ainda que as visões conservadoras de seus pais o faziam sentir que não tinha o direito de manter um relacionamento com alguém fora de seu contexto cultural e religioso. Esse conflito interno tornou-se um ponto-chave para entender suas ações, embora não as justificasse. Amin continuou afirmando que nunca teve intenção de causar dano, enfatizando que o assassinato era totalmente fora de seu caráter. Ele descreveu isso como o primeiro e único episódio criminoso de sua vida. Mas a acusação retrucou, pintando um quadro muito mais sombrio. Durante a investigação, foi revelado que Amin havia sido infiel ao longo de todo o relacionamento com Saga. Ele conheceu e manteve relacionamentos com várias outras mulheres durante os 2 anos em que esteve com ela. Embora ele negasse essas alegações, as evidências mostraram que muitos desses relacionamentos envolviam intimidade. Esses detalhes, embora não diretamente ligados ao crime, lançaram sérias dúvidas sobre o caráter e os motivos de Amin. A acusação usou essas evidências para argumentar que Amin tinha um padrão de engano e manipulação, enfraquecendo ainda mais sua defesa. O advogado de Amin tentou reformular a narrativa, insistindo que Amin não era culpado e que a morte de Saga foi resultado de um assalto aleatório. Apesar das evidências crescentes, a defesa se apegou a essa teoria, alegando que a ausência de confissão provava a tal inocência de Amin. Um aspecto do caso que gerou ampla indignação pública foi a ausência de acusações relacionadas à morte do filho não nascido de Saga, uma vítima trágica cuja vida terminou antes de começar. A jovem mãe aguardava com ansiedade a chegada do bebê, um menino saudável que representava esperança, alegria e futuro. No entanto, apesar das circunstâncias de sua morte, o sistema legal não o reconheceu formalmente como vítima do crime. Essa omissão não apenas aumentou a dor da família de Saga, mas também gerou um intenso debate sobre os marcos legais e morais, envolvendo crianças não nascidas em casos de violência. Para os entes queridos de Saga, o bebê não era apenas uma extensão dela, mas um indivíduo, uma vida com potencial que foi deliberadamente tirada. Sua ausência era um vazio que nunca poderiam preencher, e a falta de reconhecimento pelo sistema legal tornou o luto ainda mais difícil. Eles viam a omissão como uma negação da existência do bebê, uma recusa em reconhecer sua condição de pessoa e a magnitude da perda sofrida. A família acreditava que a justiça exigia a inclusão da mãe e da criança nas acusações contra o réu, mas o silêncio da lei sobre essa questão parecia uma segunda traição. Essa falha também trouxe à tona desafios legais e sociais mais amplos. Em muitas jurisdições, os direitos de crianças não nascidas são controversos. Defensores de mudanças argumentavam que crimes que resultam na morte de um feto deveriam ser processados como delitos separados, refletindo a realidade de perdas duplas para a família da vítima. Outros apontavam para a necessidade de leis mais claras que equilibrassem direitos reprodutivos com a busca de justiça em casos de violência contra gestantes. O foco da acusação no assassinato da mãe, excluindo a morte da criança, foi visto como uma oportunidade perdida para buscar justiça em uma escala mais ampla.
Para o público e para a família de Saga, a ausência de acusações pela morte de seu filho não foi apenas uma falha legal, foi um fracasso moral. Serviu como um doloroso lembrete de como a lei frequentemente fica atrás das realidades emocionais e éticas enfrentadas pelas vítimas e suas famílias. O caso atraiu grande atenção da mídia, não apenas pela natureza horrível do crime, mas também por suas implicações mais amplas. Ele reacendeu debates acalorados sobre migração, integração cultural e os desafios enfrentados por sociedades cada vez mais diversas, como a Suécia. Muitos apontaram as dificuldades que migrantes enfrentam ao tentar se adaptar às normas e valores sociais europeus. Críticos argumentaram que algumas comunidades resistem à integração e mantêm práticas culturais rígidas, levando a conflitos que podem ter consequências devastadoras. O assassinato de Saga tornou-se um ponto central para discussões sobre como reduzir divisões culturais e evitar tais tragédias no futuro. Defensores de políticas migratórias mais rigorosas apontaram casos como este como evidência da necessidade de medidas de integração mais duras. Outros contra-argumentaram, enfatizando a importância de promover empatia, compreensão e diálogo entre as comunidades. O assassinato expôs a dura realidade de como diferenças culturais e religiosas, quando não resolvidas, podem resultar em perdas inimagináveis. A opinião pública sobre a culpa de Amin estava profundamente dividida. Embora muitos estivessem convencidos pelas provas contra ele, outros, incluindo membros de sua família, sustentavam que ele era inocente. Os parentes de Amin o descreviam como uma pessoa gentil e não violenta, incapaz de cometer um ato tão hediondo. Seu apoio a ele permaneceu firme, e eles rejeitavam a ideia de que fosse motivado por conflitos culturais ou religiosos. Essa divisão na opinião pública destacou a natureza emocional e polêmica do caso. Defensores de Amin apontavam para sua ausência de antecedentes criminais e suas alegações de amor por Saga e pelo filho. No entanto, críticos viam suas histórias inconsistentes, buscas suspeitas na internet e tentativas de apagar provas digitais como sinais claros de culpa. Para a família de Saga, não havia dúvidas. Acreditavam que o medo de Amin de ser rejeitado pela família o levou a cometer um ato impensável. Após ouvir os argumentos da acusação e da defesa, o júri se retirou para discutir o veredito. Em 9 de novembro de 2024, os jurados concluíram por unanimidade que Magad Amin Ibrahim era culpado do assassinato intencional